A minha temática hoje tem o interesse de mostrar a você que existe um sistema montado para que você não tenha acesso a essas informações, ou se tenha acesso a essas informações, você não acredite nelas. Essas informações não ganhem de você o crédito, porque munido dessas informações, reconhecendo e tomando postura, inevitavelmente Deus vai conduzir a sua vida para um próximo nível. Então essa é uma verdade perigosa, é uma verdade ameaçadora à ação do mal, ao agir de Satanás. Então não há nenhum interesse do maligno de que tenhamos o entendimento disso. Vocês lembram que no Novo Testamento nós temos textos como o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não conseguissem receber a informação de uma forma que conseguissem colocar em prática na sua vida, porque quem perderia com isso seria Satanás. Então, essas informações que eu vou te dar, talvez ela vai entrar em choque um pouquinho com o seu modelo mental, mas isso é necessário que aconteça, para ver se quebra, rompe, né, essas limitações. Então, eu vou pregar rapidinho, vou te dar alguns versículos bíblicos, e nós vamos começar por Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento, certo? Do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então todos nós cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo, certo? E nos tornemos perfeitos, a perfeita varonilidade, certo? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. A minha tradução, ela diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito. A perfeita varonilidade ali, ao homem perfeito. Quando nos deparamos com a palavra perfeição, ela pode ter um soar bem intrigante na nossa mente, porque uma das coisas cujas quais costumamos nos esconder mediante as nossas falhas é exatamente a imperfeição. Somos imperfeitos, ninguém vai achar ninguém perfeito, mas o texto bíblico diz que nós podemos chegar num ambiente de fé e de conhecimento do Filho de Deus, que pode nos fazer encontrarmos com a tal perfeição. Essa é uma proposta bíblica. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, não é isso, mas que nós conseguiremos reduzir isso de uma forma bem expressiva, a ponto de não precisarmos dessa desculpa para justificar, certo, as coisas. Ah, não, eu sou desse jeito porque eu não sou perfeito. Também está querendo perfeição de mim? Ninguém é perfeito. Me parece que a Bíblia não concorda muito com essa posição, tá certo? A proposta dela é que sejamos santos como Deus é santo, é que cheguemos a um ambiente onde vamos reduzir os nossos erros num nível que muitas vezes nem será possível de visualizá-los, né? A olho nu. Essa é a grande verdade. Quando olhamos para o Velho Testamento, era muito fácil de enxergar um adúltero, sim ou não? Porque um adúltero no Velho Testamento, ele era considerado alguém que manteve um relacionamento, né, com uma mulher que não era sua, né?
ela era casada ou ele casado. O Novo Testamento, ele dificultou muito isso, porque ele disse: se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, eu já adulterei. Sim, mas note que se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, é uma coisa e uma informação que o Cláudio pode não ter, a Poliana pode não saber, certo? Se nós olharmos e pensarmos assim, essa questão virou algo muito particular entre eu e Deus. O Velho Testamento diz: não matarás. O Novo Testamento diz que se eu irar contra meu irmão, eu já o matei. Eu matei meu irmão de fato? Não. As pessoas talvez sequer saibam que o meu ódio para com o outro, ele existe. Mas isso ficou entre eu e Deus. Então, me parece que o primeiro estágio dessa tal santidade e perfeição é removermos o pecado e essas ações de fora e transportarmos essas ações e pensamentos para dentro. Aquele que controla as suas palavras, certo? Se torna um homem que tem controle de sua vida. Muitas vezes você vai olhar para pessoas e você não vai enxergar nelas seus erros. Mas como essa pessoa não pode errar? Como ela pode não pecar? Ela conseguiu desenvolver um estilo de vida, certo? Que ela fez com que tudo o que ela gerencia está por dentro e não por fora. Ela conseguiu administrar tudo isso. Mas o que é isso? Isso é uma verdade perigosa, porque isso pode mostrar para as pessoas que é possível. E quando eu mostro para alguém que as coisas são possíveis, eu crio um sistema desafiador, porque aí os jovens começam a descobrir que é possível, e eles começam a procurar aquilo que por longo tempo não acreditavam que podia ser. Quando eu começo para mostrar para as pessoas um casamento satisfatório depois de 30, 40 anos de casado, um nível de comunhão, de intimidade satisfatório, um nível de respeito satisfatório, eu passo uma mensagem muito perigosa para a sociedade. Que mensagem é essa? É possível viver desse jeito. E pior, as crianças estão descobrindo que pode. E se as crianças descobrirem que pode, elas podem começar a procurar esse tipo de vida. Então essa é uma verdade que a mídia não quer que ninguém saiba, até pelas informações que eu vou te oferecer agora. Então a palavra perfeição, ela não é uma brincadeira, não. A palavra perfeição aqui, ela não é uma linguagem figurada, não, ela é uma linguagem literal. Nós podemos nos aproximar da fé e da comunhão com o Filho de Deus de tal forma que alcancemos uma postura de varão perfeito. E ser alguém perfeito não nos dá por nós mesmos condições de entrar no reino de Deus. Por favor, certo? Sua teologia está atrapalhada. Você vai precisar do sangue de Cristo, seja você quem for. Mas essa é uma verdade extremamente perigosa. Por quê? Porque a Bíblia apresenta, certo? Uma proposta de prosperidade, plenitude e felicidade. Porém, há uma campanha montada para combater isso. Pois quem encontra este lugar, certo? Ele vai disseminar algo extremamente perigoso, porque é um lugar. Jesus disse algo muito precioso nesse texto, João 15, 4. Preste atenção. Permanecei em, e eu permanecerei em, como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, ou nem vós, o podeis dar, se não permanecer em. Então preste atenção. Eu quero que você entenda alguns estágios e quero ser claro. Você começa andando com Deus. Repita: eu começo
andando com Deus. Eu termino andando em Deus. Cristo começa andando comigo. Depois ele começa a andar em mim. Lembra? Lembra disso? Está contido e contém? Lembra? Então entenda bem. A nossa primeira caminhada é a caminhada de eu estou com Deus. Deus está comigo. Tá certo? Tá bom? Mas à medida que você vai desenvolvendo, ele não está mais com você. Agora ele vai estar em você. Esse é um outro nível. Então me parece que essa tal plenitude, felicidade, prosperidade é um lugar. Porque eu estou em onde? Em Cristo. E no lugar que ele vai me colocar. Então quando é que eu descubro que essas coisas estão acontecendo e que eu estou sendo puxado para esse novo estágio? Eu já andei com muita gente que anda com Deus, mas depois de um tempo eu comecei a andar com gente que andava em Deus, e eu comecei a ver a diferença. Todos são crentes, todos vão para o céu, mas havia uma diferença nítida, clara, certo? Do estilo de vida de quem anda com Deus e do estilo de vida de quem anda em Deus. Que Deus está nele e não simplesmente com ele.